você se inscreveu para participar do concurso. E este concurso, a prova será elaborada pela Concern. Então lembre se você vai fazer a prova elaborada pela Concern, concurso com prova elaborada pela Concern. Então muita atenção se lá no edital você verificou que haverá uma prova de redação. Observe que no caderno de provas, no caderno das provas, das questões objetivas, você encontrará na penúltima página uma folha com uma indicação semelhante a esta. Então, observe que na penúltima página você encontrará uma folha com as orientações, sobre os critérios de redação que serão utilizados pela banca. Então, uma orientação sobre os critérios de correção. Observe que você vai encontrar logo no início da página a indicação de que ao escrever texto, você deve usar uma caneta esferográfica azul ou preta, deve produzi-lo com letra legível e identificar-se apenas no local indicado, Sobre essa recomendação da banca, eu quero chamar a atenção que a identificação, geralmente, ela é um pseudônimo, que a banca determinou para você, um pseudônimo que será comum para todos os candidatos. Então, esta será a sua forma de identificação. Lembre que a banca vai recomendar que para a produção do seu texto você poderá utilizar as informações presentes nos textos da prova. Lembra você que esses textos aparecerão lá na sua prova objetiva de língua portuguesa, não é? Então você poderá utilizar as informações presentes no texto da prova, sem contudo se limitar a copiar os trechos desses dois textos que foram apresentados para você como textos motivadores. A banca também recomenda que você não faça desenhos e ou marcas na folha de resposta da prova discursiva, porque isso poderia ser entendido como marca de identificação e você seria, no caso, você teria a sua prova, não é? Você teria a sua desclassificação como consequência dessa transgressão. Então, aos critérios que nós já comentamos em um vídeo anterior, os critérios de produção do seu texto, lembrando que, no caso, então, você está sendo enviado, você está sendo direcionado, antes de produzir o seu texto, para as folhas em que aparecem os textos motivadores. Significa que na primeira página posterior, primeira página, geralmente é a página número 3, na terceira página, ou seja, na primeira página posterior, aparecem lá onde aparecem as questões de múltipla escolha de língua portuguesa, você vai encontrar o primeiro texto de referência, Então vai encontrar o primeiro texto de referência que você deverá ler, deverá se basear para produzir o seu texto. Geralmente é um texto longo, então muita atenção, é muito importante para você ler com atenção, e eu recomendo que antes de você resolver produzir o seu texto, você dê uma olhada, você vá à página em que aparecem as questões sobre interpretação de texto, porque elas poderão lhe servir de auxílio para que você tenha clareza a respeito do tema a ser desenvolvido. Lembrando que é comum, é usual a banca apresentar um segundo texto, a banca apresentar um texto número 2 com referência também como texto motivador para a produção do seu texto definitivo. Então, muito importante você verificar esses dois textos que aparecem lá na apresentação das questões objetivas de língua portuguesa. Lembrando que se o primeiro texto ele é um texto
você apresenta, geralmente o primeiro texto apresenta ele produzido com uma linguagem, especificamente em uma linguagem verbal. Já o segundo texto, ele pode ser uma charge, né? Pode ser um gráfico, então ele pode apresentar uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Muita atenção a esses detalhes, lembrando que os textos geralmente são textos polêmicos, ou seja, são textos em que a sociedade, né, as pessoas apresentam, elas têm opiniões divergentes sobre o assunto. Então, esse é o detalhe que nós queremos chamar a sua atenção em relação ao tipo de texto que será apresentado na sua prova, e lembrando já que ocorre a presença de textos motivadores. Então, muita atenção, você não pode estar transcrevendo passagem de texto, mas você usar esses textos como uma referência. Ao produzir o seu texto, é muito importante você verificar que a banca geralmente ela já apresenta o recorte temático que ela quer que você desenvolva. No caso desta prova que nós usamos como referência, a prova de 2023, prova aplicada, uma das provas aplicadas para ingresso nos cursos do IFRN, cursos do IFRN. Então, observe que há um recorte temático que a banca já determina que você deve desenvolver. No caso, observe a lei das cotas privilegia pretos e pardos em detrimento dos direitos dos brancos, tornando desigual a disputa por uma vaga nas universidades. Observe que a banca apresentou, olha, o pseudônimo, então lá no espaço reservado para a identificação. Então, o nome que você utilizaria, ou seja, o pseudônimo adotado pela banca é Negritude Torubá. Então, observe que a banca lhe dá o recorte temático a ser desenvolvido, não é? Já percebeu que o tema foi apresentado sob a forma de uma pergunta, poderia ser uma afirmação. E lembrando que é muito comum a banca estar solicitando para produzir um artigo de opinião. Já recomendamos em vídeos anteriores que quando isso acontece, que você coloque sempre já nos parágrafos iniciais as opiniões com as quais você não concorda. Se, por exemplo, você concorda que a lei de cotas ela privilegia pretos e passa em detrimento dos direitos dos brancos, se você concorda com essa ideia, nós recomendamos que nos parágrafos iniciais você apresente os argumentos de pessoas, de autoridades que estão desfavoráveis ao assunto, que acham que não há prejuízo. Então, muito cuidado, se é um artigo de opinião, se é um texto argumentativo. Geralmente a banca vem pedindo artigo de opinião. Então, observe que ela sempre apresenta um recorte temático. Olha, observe que aqui nesta prova, o recorte temático foi a lei das cotas, privilegia pretos e pardos em detrimento do direito branco, tornando desigual a disputa por uma vaga nas universidades. Observe que foi realizada uma pergunta. Você não deve simplesmente responder sim ou não. Não vai iniciar parágrafo utilizando sim, nem vai iniciar parágrafo iniciando não. Você vai produzir inicialmente, isto é o que nós recomendamos. Você vai iniciar o desenvolvimento de parágrafos em que você apresenta as opiniões de autoridades sobre o assunto, opiniões de autoridades que são contrárias, não é, à afirmação que é feita. Então, se você não concorda com a ideia de que a lei de cotas privilegia pretos e pardos em detrimento dos direitos do branco, nós recomendamos que você inicie lá os parágrafos apresentando a ideia, os argumentos de quem acredita que essa lei de cotas privilegia pretos e pardos em detrimento dos brancos. Na sequência, você utiliza, nós recomendamos uma adversativa, por exemplo, e agora sim você começa a colocar os argumentos com os quais você vai concordar. No caso, os argumentos das pessoas
que não concordam com a ideia de que a lei de cotas privilegia pretos e pardos em detrimento dos direitos dos brancos. Então, sempre lembrando, parágrafos iniciais apresentando a ideia com a qual você não concorda, ideia de autoridade, apresentando argumentos de autoridades com as quais você não vai concordar. Na sequência, iniciando uma adversativa para você colocar os argumentos contrários e, na sequência, você tomar uma posição. Embora você tenha a liberdade de se posicionar a favor ou contra algum recorte temático, a ideia que vem algum recorte temático, eu chamo sua atenção. É muito interessante você lembrando que você vai produzir um texto não para agradar você, mas para agradar, né, a banca, agradar quem vai corrigir. Nós achamos interessante você colocar sempre, defender sempre a ideia que respeita direitos humanos e a ideia que é dominante, né, a ideia que é considerada politicamente correta no momento. Então, esta recomendação que nós queremos fazer em relação aos textos motivadores e em relação ao texto que você vai produzir, independente dos temas que possam aparecer, lembrando que a banca não vai simplesmente jogar um título, um tema para você desenvolver, ela vai dar textos de referência. Isso vai facilitar em muito a sua vida, desde que você tenha o cuidado de não reproduzir, não repetir os textos, não reproduzir períodos como esses, da mesma forma que eles foram apresentados pela banca. Feito isso, entendido esse procedimento, você vai mostrar lá no final do caderno de prosa, a folha de rascunhos. Observe que a banca já vai lhe dar, não é? Já vai lhe dar uma folha com o número de linhas máximo, né? Máximo que será permitido você escrever. Muito importante você fazer este rascunho por vários aspectos, entre estes vários aspectos. Eu chamo a atenção para o detalhe. Fazendo este rascunho, você já tem uma ideia de como ficará a apresentação final do seu texto. Muita atenção para você não ir afunilando, né, o texto, no caso, não ir afunilando a margem direita, puxando essa margem direita mais para a margem esquerda, tendo o cuidado de deixar, não é, deixar as linhas preenchidas até o final, desde que não seja o encerramento do parágrafo. Então, muita atenção a esse detalhe. Isso evitará também que você faça translineações, fazendo o rascunho, você poderá evitar translineações que não se justificam ou translineações que não sejam justificadas. Muito interessante você verificar o nosso vídeo em que nós falamos, né? Por exemplo, nas translineações. Então, esses são os cuidados iniciais para a produção do seu texto. Em um próximo vídeo, nós analisaremos temas da atualidade que poderão aparecer na sua prova.